Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe e hoje nós vamos dar início ao capítulo 13 da Era do Capital do Hobsbawm, capítulo que fala especificamente sobre o mundo burguês em detalhes, né? Deixa eu aqui ajeitar o meu resumo na tela. O mundo burguês em detalhes. Para você que caiu aqui de paraquedas, primeira vez que você está vendo o trabalho, isso aqui é um resumo do livro A Era do Capital do Hobsbawm. Tem a playlist no canal que está crescendo, eu vou deixar aí. Também tem a playlist da Era das Revoluções prontinha. Também vai ficar em algum lugar. Se você tiver interesse, é só clicar. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: a aparência, o vestuário e a vida doméstica da sociedade burguesa, os interiores burgueses e a relação entre materialidade e espiritualidade, moralidade, respeitabilidade e hipocrisia social, e as contradições e tensões da burguesia em ascensão. A dinâmica aqui do trabalho é bem simples, o resumo vai ficar na tela, está aqui na minha frente, também no computador. Vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar conhecimento. Te convido a ficar até o final para você poder ver direitinho como é que funciona, e se curtir, deixa aquele joinha e espalhe o vídeo aí para quem estiver precisando estudar, né? Afinal de contas, isso é uma leitura essencial para quem quer entender mais sobre história contemporânea, para quem faz concursos e vestibulares também. Então, galera, vamos lá. Durante o período da sociedade burguesa, as pessoas elas davam muita importância à aparência, assim, no modo geral. Era como se as roupas elas fossem um sinal de quão bem de vida alguém estava. Se vestir bem mostrava que a pessoa tinha alcançado uma posição melhor na sociedade. Não mudou muito, não. Além disso, a casa era um lugar assim muito especial. Era como uma espécie de refúgio onde as pessoas elas podiam esquecer, né, os problemas, as contradições do mundo lá fora, do mundo do trabalho. Dentro de casa, as coisas elas podiam ser mais harmoniosas e organizadas, né? Ou pelo menos assim se fazia pensar. Aí tem um exemplo do Natal, né? Natal, Jingle Bells, que era uma data muito importante, né, familiarmente, continua sendo. Tem o jantar, né, especial, a árvore e tudo mais, todos os costumes natalinos. Esses costumes eles mostravam uma tentativa de criar um ambiente familiar aconchegante, né, organizado, né, bem diferente do mundo do trabalho, que era bastante caótico. As casas dos burgueses eram cheias de coisas, né? Isso mostrava que eles tinham assim dinheiro e status. Tudo era muito detalhado, né? Desde os móveis até cortinas, papéis de parede e etc. Cada objeto ali não era só para uso, né? Mas para poder mostrar o bom gosto, né? O gosto refinado e a riqueza dos donos desses objetos, né? Ter muitas coisas em casa era uma forma de expressar, né, quem eles eram para a sociedade, né? Além disso, esses objetos eles traziam, né, conforto e também exibiam sofisticação cultural da classe. As coisas e as casas antigamente eram feitas para poder durar muito tempo e representavam a força das empresas na época, né? Além de serem úteis, esses objetos também queriam mostrar um lado mais bonito, né, e espiritual também através da decoração. Até coisas do dia a dia, né, eram valorizadas, né, não somente pela utilidade delas, né, mas também pela beleza que elas traziam. Isso mostrava que o interior das casas das pessoas de classe média era um lugar importante assim para poder expressar, né, e como eu já falei, afirmar quem eles eram na sociedade. No mundo burguês havia uma dualidade entre o material e o espiritual. Isso significa que para mostrar suas ideias, né, e a sua espiritualidade, as pessoas precisavam, né, usar coisas materiais. Por exemplo, o piano. O piano é um ótimo exemplo. Ter um piano em casa era um símbolo de status, de cultura também entre os burgueses, né? A música ela era vista como uma forma de arte espiritual e para representar isso se precisava de quê? De um objeto caro, né? E grande como
piano, né? Por isso que eu falei que o piano é um dos melhores exemplos para se falar disso, né? O piano, né, esse instrumento, ele era essencial em qualquer casa da burguesia e era basicamente obrigatório para a educação das filhas mulheres, né? Esse exemplo mostra como os valores espirituais dependiam dos recursos materiais, né, para serem expressos e reconhecidos. Procuravam sempre linkar uma coisa com a outra. As pessoas, elas queriam crescer espiritualmente, mas isso não dava dinheiro, né? Com poucas exceções. Esperava-se que as pessoas só ficassem ricas quando fossem mais velhas, né? Os jovens estudantes e também os artistas, eles eram meio que empregados das famílias ricas, entre aspas, né? Por assim dizer, eles precisavam da sua própria renda ou de um bom casamento para poder se dar bem. Por exemplo, os professores particulares, né? Professores, muitas vezes eles precisavam se casar com filhas de comerciantes ricos para poder garantir uma vida confortável. A ideia era que ter dinheiro era necessário para poder se dedicar à espiritualidade. Foquem nisso, né? Guardem bem essa informação. A moralidade sexual da burguesia era cheia de hipocrisia, e especialmente quando se tratava, né, do comportamento de quem? Deles, dos homens. Sociedade burguesa, ela dava assim, muita importância às aparências, né? Isso significava que a traição masculina, ela era até tolerada. Olha isso. A traição masculina, ela era tolerada. E as mulheres, ou elas não sabiam de nada sobre isso, ou elas simplesmente, cara, aceitavam. Por quê? Por conta das aparências, por manter as aparências. Nos países protestantes, a expectativa era que tanto os homens quanto as mulheres fossem moralmente corretos, né? O que acabava causando um sofrimento geral quando havia traição. As roupas da época eram um exemplo dessa moralidade repressiva, né? Elas cobriam quase todo o corpo, mas destacavam características sexuais. Vocês podem até conferir naqueles vestidões, as roupas das mulheres cobriam muito, né? Só que a parte do busto era sempre muito apertada, né? Acabando dando um destaque. As pessoas da classe média eram muito preocupadas em se mostrar diferentes das classes mais baixas. Elas achavam que para ser respeitado era necessário evitar completamente certos comportamentos, como por exemplo beber, né? Beber álcool. E isso transformou, né? Isso se transformou numa obsessão pela moderação extrema, né? Para os pobres que queriam assim, ser aceitos pela classe média, isso ainda era mais difícil, né? Que eles precisavam se esforçar muito para poder mostrar que eles eram respeitáveis. Exemplo, né? Os alcoólatras, eles acreditavam que a única maneira de ser respeitado era parar de beber assim, completamente. Qualquer desvio disso significava assim, voltar a ser visto como uma pessoa sem moral. O movimento contra o álcool nos países protestantes, ele era mais sobre separar as pessoas, né? Os fortes, né? E os moralmente superiores dos pobres, né? Considerados moralmente fracos, né? Do que realmente ajudar a reduzir o alcoolismo, né? A parada deles não era reduzir o alcoolismo. Se você não bebe, você é forte, você é respeitado. Se você toma ali um gorozinho, um gelinho, você é fraco e moralmente não aceito. Resumindo, né? Em suma, a abstinência total era uma forma de mostrar quem tinha caráter e quem não tinha, né? Isso reforçava a divisão entre as classes sociais. Entre as pessoas da classe mais alta havia uma rigidez, né? Muito grande em relação ao comportamento sexual. Isso significava que eles viam como muito importante manter uma imagem de respeitabilidade, uma imagem de respeito. Para eles, qualquer deslize nessa área seria como uma mancha, né, enorme na reputação, não só da pessoa que cometeu o deslize, mas como de toda a família. Era fundamental manter a família unida não apenas por questões sociais, né, mas também porque muitas vezes
havia questões de quê? De dinheiro envolvidas ali, como os casamentos arranjados, né? E tudo mais. Qualquer comportamento que indicasse assim, uma paixão descontrolada ou relacionamentos fora do padrão, né, poderia ser assim, se tornar um problema sério. Isso porque poderia, né, levar a situações como, pô, herdeiros indesejáveis ou cônjuges que não eram bem-vindos na família, que podia trazer consequências econômicas e sociais muito ruins, né? Filhos fora do casamento ou amantes, falando do popular. A classe média alta ela estava cada vez mais exposta, né, às tentações, onde havia assim, pressões para mostrar riqueza e ao mesmo tempo manter uma imagem, né, de contenção moral. Isso acabava tornando assim, o puritanismo ainda assim, mais forte, né, já que havia, né, uma preocupação grande, né, e também constante em não se desviar, né, terrível, se desviar dos padrões de conduta, né, que eram considerados moralmente corretos. Quando a burguesia começou a ganhar mais dinheiro, ela enfrentou um problemão moral, né? Por um lado, eles queriam mostrar sua riqueza para serem reconhecidos, né? Isso foi diferente dos valores religiosos, né, rigorosos que eles seguiam antes, né? Essa situação acabou piorando antes da Primeira Guerra Mundial. As pessoas elas queriam ser felizes, mas também elas queriam parecer respeitáveis, né? Elas não conseguiam assim, resolver essas tensões internas, né? Isso criou situação onde as pessoas buscavam prazer ao mesmo tempo que tentavam manter uma imagem séria, né? Isso acabou levando uma penca de conflito e uma penca de contradições, né, morais na sociedade no modo geral. A galera queria os prazeres, só que tinha que viver no cabresto por conta das condutas morais. Galera, pontos importantes do resumo, vou deixar aqui na tela, a hora de dar aquela pausa, de poder fazer as anotações, que são pontos bem interessantes. Se você ficou até o final, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, espalha aí pra galera que está estudando, muito importante. E no próximo vídeo vamos continuar o capítulo 13. Só para reforçar, cara, esse capítulo assim, ele é importante pra caramba, porque ele detalha vários aspectos da vida da burguesia. Para quem tiver um pouco de tempo, né, eu até aconselho a ler o capítulo todo, né? Isso aqui é um resumo para poder dar a moral, o necessário do conhecimento você vai encontrar aqui. Só que, pô, no livro tem muitas informaçõezinhas que, pô, se eu colocasse aqui, o vídeo ia acabar sendo muito longo e não é a proposta desse trabalho, beleza? Vou ficando por aqui, espero estar ajudando vocês de alguma forma. Valeu, falou, bons estudos, até a próxima.